Olá, queridos. Com vocês de novo aqui no WFG Concurso, professor André Fagundes. Vamos dar sequência aí ao estudo de ética no serviço público para a prova do CORE em Santa Catarina. Tá certo? Banca Quadrix. Bom, no bloco anterior, nós vimos os tópicos, eu deixei os contatos com vocês. E aí eu vou voltar aqui nos tópicos só para ninguém se perder aí. Quem deu pausa aí, foi fazer outra coisa, voltou, esqueceu. Nós falamos de ética e moral, nós falamos de ética, princípios, valores, falamos de ética e democracia, exercício da cidadania, tá certo? Agora vamos dar sequência aqui com ética e função pública, ética no serviço público e o decreto 1171 de 94. Só para esclarecer aqui melhor, nós fizemos também 3 exercícios, lembram? Nós fizemos o 1, nós fizemos o 5, vou colocar aqui na ordem, mas aí vou preencher só o que fizemos. Tá falhando um pouquinho, então vou trocar a caneta. Fizemos o 1, fizemos o 5, fizemos o 11, tá certo? Então, falei que ia trocar a caneta, não troquei, né? Mas tudo bem. Vou deixar o quadro para vocês aqui colorido. Bom, eu sou do Rio, eu sou flamenguista, então vai ficar preto e vermelho. Espero que vocês gostem. Se não gostar, na próxima vez eu mudo a cor, é só me falar aí a cor que vocês querem. A11, o gabarito D. A1, o gabarito foi D também. Não, desculpa, foi A. E A5, D. Então, fizemos aí 3 das 11 questões que eu separei para vocês. Quem já fez as demais, vamos corrigir agora. Quem não fez, faz comigo. Tá? E se tiver alguma outra questão, surgiu dúvida de outra lista, de outra relação, pesquisou, precisa ir na correria, entra aí em contato comigo, eu respondo para vocês através do curso, através do meu e-mail. Sei que a gente está aí no tiro final aí para a prova, mas de todo modo eu dou um suporte aí para quem precisar ir na medida aí do que for necessário. E para as próximas também, né? Ética é uma matéria que tem aparecido em vários concursos. É uma coisa em foco, porque, enfim, o nosso momento atual, né, digamos que não tem sido muito respeitado aí esse dever ético e com isso acho que cada vez mais começa a se cobrar e cada vez mais começa a codificar também. Tem esse decreto de 94 e aí começou com isso criação de regimentos, de regulamentos, de normas de conduta, códigos de conduta internos nos órgãos e cada vez isso mais está em foco aí. Assim como outros conteúdos, né? Sustentabilidade, os direitos das pessoas com deficiência, enfim. Estão ficando aí cada vez mais em foco. Bom, recapitulando, nós diferenciamos a ética da moral. Disse para vocês o seguinte, que ética e moral eles estão muito próximos. Isso estava até no exercício 11, mas que as origens etimológicas elas são diferentes. Se a ética vem do grego ethos, a moral vem do moralis do latim moralis, tá certo? E disse para vocês também o quê? Que a ética ela não vai variar no tempo e no espaço e que a moral ela vai variar. Isso daí para ajudar aí a pescar aí melhor o que é uma, o que é outra, tá bom? Bom, outra coisinha que eu queria que vocês tivessem em mente, e aí, isso eu não citei ainda, mas vou citar e vou mostrar para vocês agora, é o seguinte, eu queria que vocês tivessem em mãos o decreto. Tá? Decreto 1171 de 94. Por quê? O decreto ele traz para vocês, no anexo dele, ele traz regras deontológicas. Essas regras aqui, se você der uma lidinha, são 13 incisos, tá? Bem curtinho aqui, ó. Acaba aqui no final da primeira página, ou seja, antes do final da segunda ela já termina. Então, é uma página só. Dá uma lidinha, isso daí vai te ajudar a responder várias questões, porque isso vai te dar uma base. Essas regras ontológicas te dão uma base que vai ajudar você a fixar esse conteúdo aí de ética, qual é o dever, qual é o que deve ser seguido e vai ajudar você na hora da prova, tá? Se você tiver bem fixo isso, mais os princípios que nós vimos no bloco passado, que estão lá no 37 da Constituição, legalidade e impessoalidade, moralidade, em especial esse, publicidade e eficiência, eu tenho certeza aí que você acertou aí 80%, 90%. Aí
deu uma olhadinha aqui na nossa aula, fechou aí os 90%, 100% e sucesso total. Tá bom? Vamos lá então. Feitos esses esclarecimentos, vamos falar aqui então do decreto 1171. Só para você não achar que foi pulado nada, essa parte toda aqui da ética e função pública e da ética no setor público, ela é abrangida de uma forma geral pelo decreto. Por quê? A ética e a função pública tem a ver o quê? Tem a ver que, na verdade, a relação que você tem não é do agente em si. A questão do comportamento ético, de seguir aquela conduta, aquelas normas éticas, não é uma questão que está relacionada ao agente. Não é uma questão, por exemplo, com a moral, que nós temos aí os costumes, esses valores, essas normas da sociedade que são impostas ali. Não, nós temos algo mais codificado, mais estudado, mais científico, a partir até dessa questão do que é a moral, mais estudado. E isso é o quê? É relacionado à função dele. Tá certo? Isso é relacionado à função. Só que, apesar de ser relacionado à função dele, a conduta dele, dentro e fora, ela tem que seguir normas e padrões éticos. Por quê? Porque as normas que vão reger essa pessoa, esse agente, elas dizem isso. Está aqui no decreto 1171 que a atuação dele dentro e fora vai influenciar, sim. Ok? Então vai influenciar na avaliação dele. Ok? Então é uma questão da função, mas envolve a vida dele toda, no exercício das suas atribuições ou fora. Beleza? E no serviço público, por quê? Porque tem a ver com o que nós dissemos no bloco passado, com o serviço público e o interesse coletivo, o interesse da sociedade. Então, o bem maior, o que se visa mais, é a satisfação da maioria, e não satisfações individuais, decisões impessoais, né? Não escolhas pessoais, tá certo? Então, seria por isso. Feita essa consideração, vamos lá pro decreto. Não, desculpa, voltando aí, o professor se apressou, né? Vamos olhar algumas questões e depois vamos para o decreto, porque aí nós fazemos exatamente as questões que são do decreto propriamente. Vamos dar uma olhadinha aí nas questões que não abrangem o decreto. A1 nós fizemos, A2 ela expressamente faz menção ao decreto, A3 também, A4 também, A5 já foi feita, A6, vamos fazer A6, ok? Vou pegar minha folhinha, vocês peguem a folhinha de vocês e vamos fazer essa questão. Bom, 6. Prova da Quadrix, do CRQ, da 18ª região, mais uma questão de lá, a quinta também era, Piauí, né? Foi aplicada ano passado, 2016, para auxiliar técnico de informática. Então ela diz, uma definição aí do Camargo. Ética profissional é a aplicação da ética geral no campo das atividades profissionais, 2 pontos. A pessoa tem que estar imbuída de certos princípios ou valores próprios do ser humano para vivê-los nas suas atividades de trabalho. Com base no trecho acima, leia as afirmativas. Então nós tivemos um texto que dá uma ideia geral aí para vocês e nós temos o quê? 5 assertivas e a questão ela vai querer saber quantas assertivas estão certas. Já vi aqui que eu comi aqui o Azinho aqui da primeira opção, mas aí você dá uma corrigidinha que era o A, era somente uma delas está correta. Então vamos lá para as alternativas, vamos ver quantas estão corretas, se todas, se nenhuma. Se forem algumas, nós vamos assinalar quais estão, quais não estão. 1. O estudo da ética profissional seria, então, um meio de orientação para os profissionais com o fim de estabelecer conceitos éticos nas atitudes relacionadas às suas atividades de trabalho. Além disso, agir eticamente tornou-se fator decisivo para definir o sucesso e os rumos da carreira de um profissional. 2. A imagem do profissional é significativamente afetada por suas atitudes. A profissão pode enobrecer-se pela ação correta e competente, pode também ensejar a desmoralização por meio da conduta inconveniente com a quebra de princípios
éticos. 3. A postura é um diferencial para a longevidade e para a ascensão da carreira de qualquer profissional. 4. A ética e o comportamento da empresa, entidade lucrativa, quando ela age em conformidade com os princípios morais e as regras do bem proceder aceitas pela coletividade. E 5. O agir deve ser um agir bom, regido por uma moral absoluta e universal. Então vamos lá. Vamos começar aí analisando cada uma dessas afirmativas. O uso da ética seria então um meio de orientação para os profissionais para estabelecer conceitos éticos nas atitudes relacionadas à sua atividade de trabalho? Perfeito. Além disso, agir eticamente tornou-se um fator decisivo para definir o sucesso e os rumos da carreira de um profissional? Sim. Lembra que eu falei há pouco que a questão que, por exemplo, no serviço, no decreto 1171, não se considera somente a atuação dentro do órgão ou nas atribuições do serviço, mas fora também? É isso, está relacionado da mesma forma a isso. O 2 dizia: a imagem do profissional é significativamente afetada por suas atitudes. Sim, perfeito. A profissão que pode enobrecer-se pela ação correta e competente pode também ensejar desmoralização por meio da conduta inconveniente com quebra dos princípios éticos. Perfeito. 2 corretas. 3. A postura ética é um diferencial para a longevidade e para a ascensão da carreira de qualquer profissional. Correto. Nós temos aí já 3 afirmativas corretas. 4. A ética e o comportamento da empresa, entidade lucrativa, quando ela age... A ética é o comportamento da empresa quando ela age em conformidade com os princípios morais e as regras do bem proceder aceitas pela coletividade. Perfeito. Com isso nós já temos 4. Então aqui já tem que ser ou tudo está certo ou não tem gabarito, né? Então tem que ser D. Vamos lá, vamos ver a última. O agir deve ser um agir bom, regido por uma moral absoluta e universal. Perfeito. Está tudo correto. Então nós tivemos aí mais um gabarito D. Coincidentemente, das 4 questões feitas, no nosso quadro aqui rubro-negro, 3 delas foram D. Vamos ver. A 7 a gente pula. Vamos dar uma olhadinha rápida no decreto antes. A 8. Vamos fazer a 8. Então, vou pular aqui no quadro para 8. CRO do Paraná, 2016. Foi para assistente de departamento. No campo da ética, temos um conjunto de valores e regras que definem a conduta dos indivíduos, como certa ou errada. Ao longo dos anos, algumas visões de comportamento ético têm sido identificadas, tais como utilitarista, individualista, de direitos morais, de justiça e ecológica. Veja a seguinte afirmativa, 2 pontos. Visão considerada como um comportamento ético que respeita e protege os direitos fundamentais das pessoas. Essa se relaciona com... Então, visão considerada como um comportamento ético que respeita e protege os direitos fundamentais das pessoas. Para isso, eu vou ter que falar para vocês de cada uma delas. Então, vou jogar aqui para vocês no quadro um resuminho aqui, pontos de cada uma delas. E aí façam aí as considerações, as anotações. Aqui nas questões nós tínhamos as visões éticas, né? Vou colocar aqui para vocês, visões éticas. Aí, a questão trouxe para gente A, utilitarista, B, de direitos morais, C, individualista, desculpa a letra, por isso que eu trouxe as questões aqui no slide. Infelizmente para vocês está impresso também, né? Ou em PDF, enfim. Ou em um arquivo aí para vocês. De justiça e ecológica. E a questão, ela disse que ela trouxe para vocês uma definição. Visão
considerada como um comportamento ético que respeita e protege os direitos fundamentais das pessoas. Bom, foi bom essa questão porque era um tema que nós não havíamos entrado, mas como apareceu aí no ano passado, uma prova de um conselho também, aproveitamos aí para complementar o nosso estudo. Por isso, eu disse para vocês que é importante fazerem as nossas questões, os nossos e outros exercícios também. Por quê? Dúvidas vão surgir, vamos ver como a banca aborda esse tipo de questão e mais, vamos complementar o estudo, porque às vezes aquilo que você não tinha abordado ainda, você vai atingir fazendo a questão. Além, é claro, de poder observar que as questões se repetem, te ajudam a fixar o conteúdo e com isso aí ficar com todo aí com todo o conteúdo programático na cabeça. Bom, a visão considerada como um comportamento ético que respeita e protege os direitos fundamentais das pessoas, que estava aqui como na questão, essa é a visão dos direitos morais. Então, já pode fazer a anotação aí que visão dos direitos morais é o comportamento que respeita e protege os direitos fundamentais, tá? O comportamento utilitarista é aquele benefício, é aquela visão que seria para um benefício para a maioria das pessoas, tá? O utilitarista seria então esse para a maioria das pessoas. O individualista, ele seria o quê? Para a pessoa, individualmente, a longo prazo. Então, se o utilitarista, ele visa a maioria, o individualista, por sua vez, ele pensa na pessoa a longo prazo, tá certo? O do ponto de vista da justiça, a justiça seria o quê? Imparcial, tá certo? Imparcial, justa, imparcial, impessoal. Então, de justiça você pensa, então, nessa visão justa, imparcial, tá certo? Imparcial e impessoal. E ecológica pensa numa questão de proteção dos recursos naturais. Então, ela não é difícil. Utilitarista seria um benefício da maioria, individualista, benefício a longo prazo próprio da pessoa, justiça, imparcial e justo, e ecológico seria relacionado aos recursos naturais, porque os recursos naturais eles não são inesgotáveis, né? Tá certo? E a dos direitos morais é o que veio na questão, o comportamento que visa o quê? Direitos morais visa o respeito aos direitos fundamentais. Então, esse daí foi isso que a banca cobrou para vocês aí nessa questão. Então, nós tivemos aqui agora a 8, foi o quê? B. Vamos fazer, então, mais uma questão, a 9 e a 10. E depois eu peço que vocês peguem o decreto 1171. Eu sei que não é muito ecológico, mas se for melhor para você, imprime. São só 4 páginas, tranquilo. Qualquer coisa reduz a fonte, menos páginas. Imprime em papel ecológico, tá? Recicla depois. Mas por quê? Porque você vai fazer uns rabiscos nele. Eu, pelo menos, gosto de fazer isso. E vai te ajudar a fixar o conteúdo. Remete um ponto para o outro. E aí você fica aí com tudo isso na cabeça e chega lá na prova. Até, inclusive, tem como dar uma revisada. Mas eu estou dizendo isso, mas tem as pessoas mais novas, mais modernas também. Podem pegar aí no tablet, enfim, no computador e rabisca lá mesmo no arquivo, ou pega o arquivo em PDF, rabisca e se dá muito bem com isso. Consegue destacar dessa forma. Eu estou um pouco antigo ainda nesse ponto, faço dessa forma, acho que funciona legal. Beleza? Vamos lá então. Questão 9, jogar no quadro para vocês. Bem, questão 9. Quadrix, sempre, todas as 11 questões são da banca. Fiz aí para vocês uma separação direcionada ao conteúdo. Tentei esgotar todo ele. E o que a gente não esgotou falando antes foi sendo esgotado com as questões, tá certo? A conduta ética do servidor é tão ou mais importante do que qualquer outra profissão regulamentada por lei específica, uma vez que as atividades da administração pública e do servidor estão reguladas nos artigos 37 a 41 da Constituição Federal. Valendo destacar e transcrever o caput do artigo 37 dos Estados, do Distrito Federal e dos municípios obedecerá aos princípios da legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência. Releitura aí do artigo 37, que eu já havia feito para vocês.
Resumidamente, a ética é a ciência da moral que estabelece normas de conduta de um profissional no desempenho de suas atividades. Então, com isso, assinale seguir uma conduta que não seja ética por parte do servidor. Jamais retardar qualquer prestação de contas, condição essencial da gestão dos bens, direitos e serviços da coletividade de seu cargo. Comi a letrinha A está certinho. B. Facilitar a fiscalização de todos os atos ou serviços por quem de direito. Beleza. Nada a pontuar aí. C. Ter respeito à hierarquia, com temor de representar contra qualquer comprometimento indevido da estrutura hierárquica superior. Não. A que está errado, o gabarito que eles queriam é essa. É a C. Porque assim, respeito à hierarquia, sim, é um dever aí. O servidor, o agente público, ele deve respeitar a hierarquia. Todavia, ele não deve ter temor de representar contra comprometimento indevido de hierárquico superior. Não pode ter temor. Então, o erro está nessa parte de que ele fala com temor. Na verdade, é sem temor. D. Exercer com estrita moderação as prerrogativas funcionais que lhe sejam atribuídas, abstendo-se de fazê-lo contrariamente aos legítimos interesses dos usuários do serviço público e dos jurisdicionados administrativos. Nada a pontuar, está perfeito. E é abster-se de forma absoluta de exercer sua função, poder ou autoridade com finalidade estranha ao interesse público, mesmo que observadas as formalidades legais e não cometendo qualquer violação expressa em lei. Perfeito. Ainda que estejam observadas todas as formalidades legais e que não haja violação, você deve sim se abster de exercer a função com finalidade estranha ao interesse público. O que nós falamos aí repetidamente, enfatizamos e sendo até um pouco chato, que a finalidade é o interesse público. Então, se é estranho ao interesse público, não pode agir, mesmo que a lei não proíba, ok? E, para fechar o nosso bloco, vamos fazer a questão 10, e aí no próximo bloco a gente faz essa recapitulação, que nem fizemos no começo desse, e partimos para o decreto 1171. 10. Foi uma prova de 2015, CRF do Rio de Janeiro, agente administrativo. O comprometimento ético é essencial à conduta de todo servidor público e em qualquer instituição. Leia as afirmativas e assinale a não condizente com a ética. A. Os repetidos erros, o descaso e o acúmulo de desvios tornam-se às vezes difíceis de corrigir e caracterizam-se até mesmo imprudência no desempenho da função pública. B. Quando estiver diante de duas opções, o servidor público deve sempre escolher a melhor e mais vantajosa para o bem comum. Tá perguntando aqui não, né? A. Tá certinho. Erros repetidos, descaso e acúmulo de desvio tornam-se o quê? Difícil de corrigir e são imprudência no serviço, no desempenho da função. Beleza. E a B, se você está como servidor em dúvida entre opções, você escolhe o quê? A que é mais vantajosa para o bem comum. Interesse público, satisfação do interesse público. Desculpa. C. O servidor público deve exercer suas atribuições com rapidez e rendimento, procurando resolver situações procrastinatórias com o fim de evitar dano moral ao usuário. Beleza? Perfeito. Agir com rapidez, rendimento, evitar procrastinar, perfeitamente, para não evitar o dano moral ao usuário. Nada aí a comentar. D. O servidor público deve zelar pelo descumprimento das ordens de seus superiores e ter respeito, acima de tudo. Desculpa, o professor ficou doido aqui. O servidor público deve zelar pelo cumprimento das ordens de seus superiores e ter respeito,
acima de tudo, as pressões de superiores hierárquicos, de contratantes, interessados e outros. Olha, zelar pelo cumprimento das ordens dos superiores, perfeito. Agora, ter respeito acima de tudo às pressões, não. Na verdade, você deve resistir às pressões, ok? Resiste às pressões, essa é a ideia. O erro aí está nessa questão. E é vedado ao servidor público deixar de utilizar os avanços técnicos e científicos ao seu alcance ou de conhecimento para atender o seu mister. Perfeito. Se tiver avanço tecnológico, tiver à sua disposição, você deve fazer uso disso. Por quê? Para atender com maior eficiência, maior eficácia. Então, portanto, de acordo aí com os princípios, de acordo com o interesse público, beleza? Então, vamos fechar aí mais um bloco e voltamos no próximo bloco com o decreto 1171 de 94.